Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel, capítulo 117, de 180. Espera por Deus. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus, João 14:10. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pela sombra do mal. Observa a planta frágil, muitas vezes desfigurada pelo bote de insetos daninhos, ao surgir da semente. Parece uma excrescência no barro de que se envolve. Entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante, vagindo nos braços maternos, mas se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Não julgues o sofrimento por mal. A tempestade carreia a higiene da atmosfera. A doença do corpo é renovação do espírito. Em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Disse Jesus: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O Criador está igualmente na criação. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Querido amigo, querida amiga, aqui em mais um capítulo deste livro Palavras de Vida Eterna, e com muito carinho é que estamos aqui estudando este livro. E neste capítulo, não diferente dos outros, de grande significado, Emmanuel colocou o título de Espera por Deus. Espera por Deus. É o título que ele colocou. E ele utilizou esta passagem que Jesus falou e que foi anotada pelo discípulo João, no capítulo 14, versículo 10. Quando Jesus disse: mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha que colocação. Jesus foi muito claro. Primeiro, ele não disse que ele era Deus. Ele disse que o Pai estava nele. Não é? É quem estava fazendo as obras. E Emmanuel começa a nos explicar. Saibamos buscar o pensamento divino, atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem, mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados sombra do mal. Então, neste parágrafo,
Emmanuel já inicia nos convidando, dizendo, saibamos buscar o pensamento divino. Olha que coisa interessante. Que nós aprendamos a buscar o pensamento divino e nos ligar a ele. Aliás, a oração tem esse objetivo. Então, que nós possamos aprender a buscar o pensamento divino, que está atuante em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem. Mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pelas sombras do mal. Tisnados que adquire tonalidade escura. Então, essa forma de Emmanuel colocar é muito interessante, porque ele diz que nós temos que buscar o pensamento divino, que está atuante em todas as formas da vida. Então, muitas vezes a gente vê uma situação assim meia tenebrosa e achamos que o pensamento divino não está presente. Está sim. Ele está em todas as formas da vida, trabalhando na construção do bem. Mesmo que os quadros da luta humana se nos mostrem tisnados pelas sombras do mal. Ou seja, mesmo que a situação esteja gravíssima, com a tonalidade escura, parecendo que o mal está sobrepujando, mesmo assim, Deus está presente. Então, é para que nós possamos ter uma outra visão das situações que nós nos deparamos durante as nossas vidas, para que a gente possa ter uma outra visão, uma visão diferente. Ao invés de achar que Deus não está presente, não tem nenhum espírito protetor ali, a gente tem que pensar muito pelo contrário. Ele está aguardando a nossa condição agora de atuar naquele momento, que nós precisamos de atuar naquele momento, para que nós possamos o quê? Ajudar a espiritualidade e também a Deus. Ele continua dizendo, observa a planta frágil, muita vez desfigurada pelo bote de insetos daninhos ao surgir da semente. Olha que colocação. Imagine uma pequena plantinha que está eclodindo da semente e logo que ela começa a eclodir, já aparece um inseto que vai sugar, não é? Ali o alimento e que naturalmente vai atrapalhar o crescimento da planta. Ele continua dizendo a respeito dessa mesma planta. Parece uma excrescência. A excrescência seria uma saliência, um ponto acima da superfície, no barro de que se envolve. Então, ela poderá, essa planta, criar uma excrescência, ela crescer com aquilo. Então, ainda na eclosão da semente, esse inseto daninho, ele entra em contato com aquela semente. E depois a planta vai crescendo e vai aparecer no caule dessa árvore o quê? Uma excrescência, uma saliência. Veja bem, veio lá da sua nascença, mas que não a impediu de crescer. Mesmo assim ela cresceu. Ela cresceu. E é o que Emmanuel diz, entretanto, encerra consigo as potencialidades que a transformarão em árvore vigorosa. Então, o inseto daninho foi lá quando a semente estava eclodindo, saindo aquela pequena plantinha, e mesmo com isto, ela não se deteve, ela continuou a crescer. E quando a árvore está grande, ali aparece aquela pequena saliência que foi devido àquela erva daninha, aquele inseto daninho que teve contato com aquela pequena planta e frágil, não é? Emmanuel continua dando um outro exemplo também para nós, homens.
ele diz, fita a criança recém-nata, em muitas circunstâncias, tocada por enfermidade inquietante. Então, quando nós olhamos uma criança recém-nascida, e muitas vezes nós vemos que ela está em grande enfermidade. E nós sentimos realmente que aquela criança está numa situação difícil. E continua dizendo, vagindo nos braços maternos. Ou seja, ela está chorando nos braços maternos. E mais se assemelha a pobre farrapo humano, guardado pela morte. Então, é como se ela estivesse esperando ali a morte, com aquela doença que ela está inserida nela. Mas Emmanuel diz assim, todavia, traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará, talvez, num condutor de milhões de pessoas. Aqui, nesse parágrafo, eu me lembrei de Chico Xavier, porque ele nasceu franzino, ele teve os seus problemas de saúde, e principalmente naquela época, ele escapou, como dizem, não é? Porque não tinha medicina suficiente para tratamento das pessoas. Então, a quantidade de mortes de crianças era muito grande. Mas ele teve, inclusive, um problema pulmonar quando trabalhou numa fábrica de tecidos, ainda como criança, não é? E mesmo assim, ele fez o que fez para a doutrina espírita. Por isso que Emmanuel fala aqui, talvez num condutor de milhões de pessoas. Por isso que eu me lembrei de Chico Xavier. Então, aquela criança que está ali, doente, e que a enfermidade não se debela de forma nenhuma, está chorando nos braços da mãe, mas parece um farrapo humano que está aguardando a morte. Mas Emmanuel fala assim, não, ela traz na própria formação orgânica, aparentemente comprometida, a força que a transfigurará. Talvez um condutor de milhões de pessoas. Isto por quê? Porque, embora aquele corpo esteja ali frágil, aquele corpo físico, mas existe ali um espírito. E se for um espírito que vem com a determinação de sobrevivência, com certeza ela não vai perecer. É muito lindo isso, muito lindo. E Emmanuel continua dizendo, não julgues o sofrimento por mal. Quer dizer, nós não temos que ter essa precipitação de julgar um sofrimento pelo mal. Achar que aquilo está sendo um castigo de Deus ou coisa parecida. Nós temos que renovar, não é? Continua, a tempestade carreia a higiene da atmosfera. E é exatamente o que acontece, não é? Quando nós temos uma tempestade, a princípio parece que vai desabar o mundo, não é isto? Aí os raios, os ventos, a chuva, não é assim? Trovões. Mas aquilo está dando uma higienização na atmosfera. De todas as formas. De forma espiritual e de forma física também. Emmanuel diz, a doença do corpo é a renovação do espírito. Olha que interessante. Se nós pudéssemos assimilar esse conhecimento, trazer para o nosso entendimento e para nossos corações, nós deixaríamos de sofrer muito. Porque ele está dizendo que a doença do corpo é a renovação do espírito. Então, quando a doença aparece no corpo, que é o duto excretor da alma,
como dizia o nosso querido Duray de Chibli, está renovando. Nós estamos ali nos purificando, porque é o Espírito que está excretando esta doença para o corpo. E nós temos que ver dessa forma, e que tudo vai se renovar. Ele continua dizendo, em todos os sucessos desagradáveis e em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Então aqui Emmanuel nos exorta para que nós tenhamos este pensamento, essa forma de conduta em todos os sucessos desagradáveis. Sucessos desagradáveis são aquelas coisas que se levam a termo. Ou seja, ocorreu o sucesso porque ocorreu aquilo que estava acontecendo. Desagradável. Então, mesmo que aquele sucesso desagradável ocorra, em todas as condições adversas da existência, acalma-te e aguarda a intervenção da infinita bondade. Porque nós não temos condições de avaliar o porquê daquele sucesso desagradável. Então nós temos que estar à espera por Deus, como é o título da lição. Nós temos que aguardar a intervenção da infinita bondade, porque somente assim nós podemos dar continuidade. E não achar que aquilo é o castigo de Deus, ou mesmo que aquilo foi uma coisa que não estava nos propósitos divinos. Estava. Estava e era para melhor. E era para melhor. Continua dizendo, disse Jesus, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Olha que coisa maravilhosa. Então, foi a afirmação de Jesus, que era o Pai que estava nele e que fazia as obras, todas. Não só a que ele fazia, como todas as outras obras. Tudo que acontece no nosso planeta. E ele continua dizendo, o Criador está igualmente na criação. Já pensaram nisso? O Criador está igualmente na criação. Então ele está junto de nós, e não fora de nós. Está junto conosco. Diante do nevoeiro, não condenes as trevas. Então, se você estiver dentro de um nevoeiro, sozinho, não condene as trevas. Faça-se luz, não é? É o que ele diz. Acende a luz do serviço e espera por Deus. Então, se ali está um nevoeiro, se ali está escuro, se ali está um momento tenebroso, que você possa fazer a sua luz naquele momento. Faça-se luz. É o que Jesus, em outra oportunidade, nos disse, que era para que nós possamos fazer a nossa luz. E fazer ajudando a espiritualidade, a Deus, num propósito divino, de levar o amor a todas as criaturas. Que coisa maravilhosa. Muito obrigado por me ajudar a permitir estudar essa lição e compartilhar com você. Para mim foi de grande valia. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.